Se você acha que inclusão, conversa, diálogo é algo que não é interessante, acho que você está no canal errado. Agora, se você acha que conversa, diálogo, trocar ideias, conversar, bater aquele papo é algo legal, fique aqui, pois está começando mais um Papo de Cadeira. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. É hora de falar de ancestralidade, é hora de falar de cultura preta, é hora de falar de mulheres potentes. Eu tenho trazido mulheres potentes aqui no Papo de Cadeira. É hora de falar sobre arte, identidade. E com vocês agora cantando, Camila Reis, abrindo o Papo de Cadeira. Sou preta sim, e todo dia eu rezo pelo bom fim. Eu peço a Deus que proteja o filho meu, fruto do meu ventre, ele é preto como eu. Abra seus caminhos, lhe dê uma boa sorte. A vida do povo preto é lutar contra a morte. Sou preta sim, e todo dia eu rezo pelo bom fim. Eu peço a Deus, protege o filho meu, fruto do meu ventre, ele é preto como eu. Abra seus caminhos, lhe dê uma boa sorte. A vida do povo preto é lutar contra a morte. Tá no Facebook, tá na televisão. Mataram mais um negro sem qualquer explicação. Foi no supermercado ou foi um policial? O Estado brasileiro, seu assassino real. Um dia Zumbi, outro dia Marielle. Um dia foi Gerô e a gente nunca esquece de ter cuidado e atenção pelo caminho, pedindo a Oxalá pra não nos deixar sozinhos. Sou preta sim, e todo dia eu rezo pelo bom fim. Eu peço a Deus, protege o filho meu, fruto do meu ventre, ele é preto como eu. Abra seus caminhos, lhe dê uma boa sorte. A vida do povo preto é lutar contra a morte. Tá no Facebook, tá na televisão. Mataram mais um negro sem qualquer explicação. Foi no supermercado ou foi um policial? O Estado brasileiro, seu assassino real. Um dia Zumbi, outro dia Marielle. Um dia foi Gerô e a gente nunca esquece de ter cuidado e atenção pelo caminho, pedindo a Oxalá pra não nos deixar sozinhos. Sou preta sim, e todo dia eu rezo pelo bom fim. Eu peço a Deus, protege o filho meu, do meu ventre, ele é preto como eu. Abra seus caminhos, lhe dê uma boa sorte. A vida do povo preto é lutar contra a morte. Abra seus caminhos, lhe dê uma boa sorte. A vida do povo preto é lutar. Ela traz a cultura popular, ela traz a ancestralidade maranhense através das suas letras. E também traz muita representatividade. É um prazer receber Camila Reis. Seja bem-vindo, Camila. Oxe, Muito Fábio, obrigada. obrigada. Essa mulher é difícil, viu, gente? Foi difícil trazer ela, mas eu dei um jeitinho e deu certo. Estamos aqui no Papo de Cadeira. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né? Esse lugar super gostoso, agradável, tá uma delícia esse estúdio. E assim, é tão bom. Eu fico muito feliz, Camila, de fazer o Papo de Cadeira, porque o Papo de Cadeira, ele me dá a oportunidade de conversar, de trocar ideias com pessoas que eu sou fã. Então, eu tô muito feliz de te ter aqui hoje.
E a gente teve em junho aqui Rosa Reis, e Camila é filha de Rosa Reis, então Camila, inclusive, também canta lá no Cacuriá Balaio de Rosas, né, Camila? Sim, sim. Eu tava aqui com a mamãe, não No é? dia da gravação dela, né? Então foi maravilhoso. E ó, eu só consegui trazer ela porque nesse dia a gente combinou e deu certo. Camila nasceu dentro de um universo de profundidade ligado à cultura popular maranhense. Em que momento você percebeu que seria uma linguagem para a sua vida, Camila? Olha, Fábio, assim, eu não consigo te dizer um momento. Na verdade, não houve um momento, sabe? Eu tenho uma coisa comigo que quando a gente é criança, né? Então a gente Sim, vai vivendo. Parece assim, quando tu te dá conta de si, né? Quando tu se entende por gente, como a gente diz, né? diz. Quando eu me entendi por gente, eu já estava ali, eu já brincava, eu já cantava, eu já tocava. Então eu não consigo ver assim um antes e um depois, né? Então eu sempre estive ali fazendo, brincando, muito envolvida, assim, muito interessada em querer participar das coisas, né. E o meu pai, quando eu era criança, ele sempre dizia assim: "Ah, tu eu tenho certeza, vai fazer alguma coisa com arte". É, porque eu estava sempre ali, eu gostava muito de brincar, de cantar, dizem eu não lembro disso, né, mas até a minha irmã fala isso pra mim, que quando eu era criança eu ficava dizendo assim: "Quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe". Né, então, tipo assim, eu sempre tinha essa relação, então muito cedo também eu fui me envolvendo em gostar de música, em querer aprender música, em estar dançando, né, então, sei lá, assim, sempre fez parte, assim, do meu ambiente, assim, né. Quando Rosa Reis veio aqui, ela falou do Laborarte, né? E você cresceu ali dentro, convivendo com esses mestres, né, com essas pessoas. O que que isso trouxe, o que que isso te ensinou que nenhuma escola ensina? Ó, assim, eu acho que a escola da arte, assim, em geral, né, ela ensina muita coisa pra gente, assim, como um outro olhar do mundo mesmo, né. Então ver o mundo sobre outro ares, ver o mundo que tu pode criar e recriar em cima, sabe, uma coisa, assim, também que quebra algumas, limitações. Então, tipo assim, eu nunca coube direito em uma gaveta, porque, sei lá, eu sempre gostei de inventar coisa, de fazer, e quando parece assim que vai chegando no molde, eu: "Não, agora eu não quero mais fazer isso, eu vou fazer assim, vou aprender outra coisa", né. Então eu acho que o mundo da arte, ele dá esse lugar criativo da gente de estar sempre se recriando, se ressignificando, se retraduzindo, né. E conviver com os mestres de cultura popular, pra mim, assim, é um foi uma honra muito grande, tem sido, né, porque o meu pai, ele estava sempre, o meu pai e a minha mãe, eles estavam sempre, então a gente ia na casa de mestre Felipe, ia ali na casa de dona Teté, assim, eram as 2 figuras principais, assim, que a gente estava sempre indo na casa deles, e tudo. E aí vivia outras realidades, escutava, tinha essa coisa muito do respeito, né, era seu Felipe, dona Teté, seu Felipe falou, fica calado, então 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 essa coisa do respeito, do escutar o mais velho, que se colocava já pelo respeito que os adultos tinham com eles, com a palavra deles, né, com essa palavra do mestre da cultura popular. Então acho que isso a gente aprendeu muito cedo, né, a ter esse respeito, a colocá-los mesmo assim, é um mestre e vamos escutá-lo, vamos aprender, tenho que aprender, sabe, ter aquele brilho no olhar, assim, de ver Teté tocando e dizer: "Eu quero aprender a tocar", né. Então é um pouco isso, né. Mas Camila, ela criou a sua própria identidade, né? Então Camila mistura aí música, literatura, com essa arte, com esse caldeirão, com isso tudo. E como é que faz para misturar tudo isso sem perder sua essência? Na verdade, isso só acontece porque essa essência da cultura popular, né, é algo assim que em mim é um lugar onde eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito bem, né. Então, tipo assim, a música, né, eu comecei com música, eu fui fazer escola de música quando eu tinha 13 para 14 anos. Mas antes disso, depois que eu estava na escola, eu olhei para trás assim,
né? Já chegando assim nos 18, 19 anos, eu disse, eu já estudava música, porque eu já fazia aula de toque de caixa do Divino com Dona Teté e depois com Dona Roxa, né? Então eu disse, poxa, eu já estudava música, porque eu já sabia Sim, tocar sim. cacuriá, já tocava Divino e tudo, né? Desde 9 anos de idade eu já estava ali com Teté, com Roxa, né? E aí a literatura também, ela aparece para mim primeiro pela contação de história, né? Primeiro pelo lugar mesmo da oralidade e das artes cênicas, né? De estar envolvida ali com espetáculo de teatro, com espetáculo de dança e tudo. E aí, depois que eu tive filho, eu comecei a me envolver muito com contação de história, até que, assim, inconformada em ter poucas histórias que falavam de cultura maranhense, né, que eu me encontrava, eu não queria mais falar de Bela Adormecida. Aí, inconformada com isso, eu disse, vou começar a escrever, vou criar. Aí eu já vinha criando umas histórias, texto, roteiro que eu apresentava. Aí um belo dia eu disse, cara, eu vou fazer disso aqui um livro, porque tem poucos livros assim que brincam com a nossa cultura, que está fazendo, que está trazendo, que está recriando em cima disso, e eu fiz uma história que eu tinha gostado bastante e disse, vou fazer um livro dessa história. E daí eu comecei a entrar nesse universo de fazer livro e estou gostando. Tá gostando? E assim, quais são os principais livros assim que você indicaria que não pode faltar na mesa de uma criança que quer conhecer a nossa cultura popular de raiz, que vem através dos teus livros? Ó, todos os meus livros, eles são frutos, assim, eles nascem da cultura popular, né? Então, tipo, o livro que é o meu xodó, que é o meu filhinho, caçula de literatura infantil, é o Pereguedé, que é um cazumbinha, né? Ele vai se descobrir Ai, que cazumbar. massa. E ele, até hoje, eu publiquei ele em 2019, né? Mas antes eu já contava a história dele e até hoje para mim ele é o meu carro-chefe, assim, para onde eu vou, o Pereguedé, ele é o meu xodó, que é o Pereguedé é uma onomatopeia, né? O som dele é Pereguedé, 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 que é o sino do Sim, casumbá sim. badalando, né? Ele para mim é o xodó, mas todos os meus livros eles passam por esse caminho, né? Então eu tenho um livro que é de música, que é o meu primeiro livro, que são canções em forma de partitura do Divino e do Cacuriá. Aí veio o Pereguedé de história infantil, depois veio o Cachixó, que é um livro voltado para capoeira, né, com personagens da capoeira. Aí depois veio eita, até esqueci agora. O do Fofão, né, que é o personagem do nosso carnaval. E tem um livro que ele faz parte de um programa da Prefeitura de São Luís, né, que é um programa que se chama Patrimônio nas Escolas. E ele também é um livro assim que eu tenho um carinho muito enorme por ele, porque primeiro que é o primeiro livro que eu não fiz assim, eu correndo atrás de Sim, tudo, sim. né? Me chamaram para escrever, eu disse, olha que legal. E ele passa por todo o calendário da cidade, né? Pelo calendário cultural, e esse livro se chama O Presente de Jussara. E ele é um privilégio porque só quem tem ele são os alunos da rede pública municipal, né? Então, é o terceiro ano que ele está na tiragem dele, todos os Que alunos do massa. sexto ano do município de São Luís recebem enquanto esse programa estiver ativo, né? Então é Que um programa massa, que bem massa. legal. Olha aí, gente, temos que investir em educação, e em educação de qualidade, mostrando as nossas raízes, as nossas histórias. A gente precisa se ver, né, Camila? A gente precisa se ver representado. E aí, Camila, se a gente for olhar, são muitos pratinhos, né? São muitas coisas. O que mais desafia a Camila Reis? O que mais me desafia não sei nem te dizer. Ela é muito É a gente corajosa, viu, gente? assim, a gente se conhecer, né? E eu penso assim, nesse lugar de se conhecer, às vezes parece assim que tu tá chegando numa coisa e tu descobre outra Outra coisa de coisa. ti, e tu descobre uma coisa nova e se interessa e se mergulha em si mesmo de novo, né? E para mim isso é o caminho assim que a arte também vai me dando assim, eu gosto muito, né? Desde a música, compor, escrever histórias, né? Nos últimos tempos eu tenho brincado muito de fazer máscara de fofão. Eu amo fazer máscara de fofão, assim, passo o ano produzindo máscaras Quero de uma para cá fofão para o estúdio. e faço mini máscara de fofão, né? Fiz um projeto que eu fazia mini máscaras assim para fazer uma atividade com crianças e aí Que depois eu massa. fiquei fazendo as mini máscaras lá
pela minha casa tá cheio de mini máscara de Que fofão, assim. massa. Em Canções de Mulher Preta, você traz vivências muito íntimas e fortes. O quanto sua música também funciona como posicionamento e resistência dessa mulher, Camila Reis. Fábio, assim, eu acho que a gente existir, né, existir falando, né, ter esse lugar do microfone, como eu digo logo assim, né, quando a gente se expressa como artista, é um movimento de resistência muito forte, de muita força, né, porque eu só estou aqui hoje porque mulheres antes de mim passaram, né, abriram esse caminho e vai desde quando eu penso a minha mãe, que é minha ancestral direta, mas muito antes da minha mãe, outras mulheres, né, vieram abrindo esses caminhos e tudo. Então eu acho que só a gente não deixar esse espaço vazio, né, tá ocupando e tá multiplicando ele, é um espaço de resistência muito forte, né. E eu, enquanto mulher, eu acho assim, eu não consigo, é impossível para mim não me colocar no mundo enquanto mulher, enquanto mãe, né, enquanto mundo que a gente tem assistido tantas barbáries, Barbáries. né, que não é de hoje, né. A gente sabe que não é de hoje, hoje está só mais visível, mais mediatizado, né. Sim, Mas assiste tantas coisas e você vai dizer por que que a minha vida, né, está sendo tratada sem valor, né. Então eu tenho que me afirmar por mim, pelo meu filho, pela minha filha, por todos que vão vir depois, né, por todos que estão aí no mundo. E a mesma coisa eu penso também na minha relação também com como uma mulher negra, né, como descendente de africanos que vieram para cá, então esse lugar que a gente tem que ocupar e a gente tem que falar, porque de mais longe já viemos, né, de mais longe já viemos, eu acho que não pode dizer: "Ah, as coisas pioraram", não piorou gente. A gente vive num país que já sim, teve sim, é escravidão, claro. a gente vive num país onde a mulher, ela não podia falar nada, né, quem definia tudo eram os homens, né, a mulher nem votar votava, então de mais longe só viemos, agora não é por isso que a gente vai se tolher, né, a gente tem que continuar esse caminho, né, e buscar por um mundo melhor, mais igualitário para todo mundo, né, pra gente, para você, para todo mundo que está aqui, né, que está nesse planeta, né. Sem dúvidas. E eu acho muito importante, Camila, a gente sempre falar que a diversidade ela é importante para a gente entender que a sociedade ela é diferente e que o diferente é normal. Sim. É normal, ser diferente é que é normal. Porque o que seria de nós se nós fôssemos todos iguais? E o Brasil é isso, né. Eu acho que a gente tem um território, que ele foi criado né, a partir da diferença, da junção de um monte de De gente, não gente. uma junção fácil, né, muitas violências, muitas coisas aconteceram na história do nosso país, mas a gente é um povo diversificado. A cara do brasileiro é totalmente diversa, né. Tu anda para qualquer lugar, o brasileiro pode ter cara, sei lá, cara de é negro, é branco, traços orientais, são traços árabes, né, então vai ter tanta diversidade no nosso povo e é isso, a gente ter essa diversidade, ter esse lugar pra gente, né, como um lugar de fortaleza, que nos fortalece, né. E aí, pensando nisso tudo, eu te pergunto, a minha próxima pergunta vem a partir do o tambor de crioulo, o cacuriá, o bumba meu boi aparecem muito forte nessa tua trajetória, né? Como essa transformação das tradições, essas mudanças, né, nas nossas tradições, te atingem e o que que vocês faz para dialogar quando está contando história, quando está cantando e manter as raízes firmes? Ó, eu tenho um mestre de capoeira, né, que já se ancestralizou, que é o mestre Patinho, né, é uma grande referência da capoeira do Maranhão, né, foi o mestre dos meus pais, foi o mestre da minha mãe, do meu pai, é o mestre do meu mestre mesmo, assim, né. E ele carrega um dizer que ele diz assim: "Inserir o novo no velho, sem molestar as raízes", né. Então, tipo assim, eu busco, né, seguir esse caminho, né. O novo a gente está sempre criando, o novo está vindo, o mundo está girando, nada está parado, então está tudo em transformação. Agora a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder a nossa raiz, porque uma árvore ela pode ser muito grande, mas se a raiz dela
se enfraquecer, ela tomba, né? Então, ela vai tombar. Então, como a gente trata, como a gente cuida dessa nossa raiz. E isso, de fato, é algo que me preocupa, assim. Quando a gente pensa, às vezes, as nossas manifestações culturais, eu penso nisso, né? Poxa, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? A gente tem que valorizar o nosso Bumba Meu Boi naquilo também que é o mais tradicional. Não que é para ele ficar engessado, sim. mas precisa ser valorizado, precisa ser cuidado, precisa, né? Precisa de uma atenção, porque eu não sei, depois a gente vai perder e daqui a pouco talvez eu falo assim um exemplo do Bumba Meu Boi, né? Daqui a pouco talvez o Bumba Meu Boi vai ser algo que pode ser daqui ou pode ser de qualquer lugar, não sabe se achar a raiz, né? Então eu acho que é legal, enquanto a gente tem manifestações vivas, riquíssimas, né? Como a gente vai cuidar, como a gente vai valorizar, né? E quando eu penso também esse meu trabalho com literatura, hoje, às vezes, eu estou mais mergulhada na literatura do que na música autoral, por diversos motivos, né? A literatura, ela me traz uma coisa esperançosa, sabe? Tipo assim, esse mundo das crianças, o mundo do infantil, assim, sabe? De como se eu tô... Vamos plantar semente para ver o que é que vai brotar amanhã. Porque às vezes a gente tem um lugar do mercado, um lugar que hoje está também de rede social, de visibilidade, que às vezes acaba esvaziando tudo, sabe? E aí, tipo assim, não, peraí, vamos pegar esse pessoalzinho que tá vindo aqui e vamos começar a jogar um negócio lá para ver se fica, o que fica, né? O que não passa, né? Deixar um conteúdo também. Eu gosto de escrever e de contar história pensando nisso, sabe? Eu fiquei me perguntando como é que tu fazes para inserir os neurodivergentes, as crianças com deficiência, dentro dessa contação de história? Fábio, esse é um ambiente que eu tenho muito a aprender, né? Esse é um ambiente que eu tenho muito a aprender, né? Eu tenho muito ainda que aprender. Essas minhas vivências com escola, eu já tive várias experiências, assim, de estar trabalhando com intérpretes, né? De estar vivenciando também o dia a dia de escola, de crianças neurodivergentes, né? E tudo. Eu tenho um livro que eu vou lançar agora, em junho, né? Já chegou, né? E Eu lancei um livro. eu lancei um livro agora em junho, né? Que é o Arraial da Escola de Elisa. E, e passando por isso tudo, né? Uma das personagens é uma cadeirante e é a Miolo do Boi. Ai, Né? que massa! A Miolo do Boi, ela é cadeirante, né? E tipo assim, ela não é a personagem principal, mas ela é uma personagem que tá ali, é uma aluna que tá brincando no arraial, que vai passar por diversas manifestações. Eu disse, a gente tem que ter uma cadeirante aqui, sabe? Pra brincar, pra estar nessa brincadeira, né? E aí eu fiquei construindo essa história e depois ela vai segurar o boi e ela vai dançar com a cadeira dela, porque é isso, né? O ambiente da escola é esse, é para estar todo mundo, o ambiente da sociedade é para estar todo mundo. Então, como vai inserindo? Agora sim, te digo do fundo do meu coração, a gente tem muito a aprender, eu digo eu enquanto pessoa, mas eu acho que a sociedade em geral, a gente tem muito a aprender ainda sobre esse lugar da diversidade, sobre essa abertura da diversidade, né, para as pessoas que tem essa diversidade, né, neurológica, física, enfim, né? A gente tem muito a aprender, né? A educação, Camila, ela é muito importante e ela tem um papel fundamental e crucial para a gente crescer quanto sociedade. Eu tenho uma deficiência adquirida, sofri um acidente em 2017 e também não sabia nem as nomenclaturas. E olha que eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito voltada para o social, para olhar para o outro, mas as nomenclaturas eu não sabia, então eu fui estudar. E fui aprender, hoje eu sou especialista em acessibilidade, trabalho com isso, oferecendo acessibilidade em empresa, em eventos, que eu acho importantíssimo os eventos quando eles se abrem. Quando me chamam, eu fico felizaço quando me chamam para os eventos para trabalhar com acessibilidade, porque além de eu estar no meu lugar de fala, né, no meu lugar de pertencimento, né, é uma oportunidade de dar espaço para
para pessoas com deficiência mostrar suas habilidades. E muita gente diz que o mercado não tem pessoas com deficiência porque não tem pessoas com deficiência qualificadas. Vocês precisam pesquisar, porque existem sim pessoas com deficiência qualificadas e existem pessoas maravilhosas no mercado de trabalho precisando de emprego, que muitas vezes estão no subemprego, trabalhando às vezes terceirizado ou dependendo de um auxílio do governo, porque não são aceitas no ambiente de trabalho. E às vezes são pessoas que estudaram, que são graduadas, pós-graduadas, mas que estão aí a depender de um auxílio do governo. E aí, nesse sentido, todas as nossas histórias, elas se entrelaçam. Sim. Né? Porque aí a gente percebe o quanto as chamadas minorias, que eu odeio esse nome, fique claro, que nós somos a maioria, né? Nós, pretos, pessoas com deficiência, somos a maioria desse país, mas ainda somos invisibilizados. Ainda somos deixados para segundo plano. Minoria, na verdade, é o padrão que se coloca como único, né? Como se fosse o que todo mundo deveria ser. Mas a verdade é que pouquíssimas pessoas se encaixam, né, no padrão que é tido como se fosse, é para ser assim, mas quase ninguém é assim, né? Fábio, eu fiz um pequeno curso, assim, uma aprendizagem, né? Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de aprender, e de acessibilidade, e um palestrante, quando ele começa, ele pergunta assim, ele vai falando da vida dele, quem é ele também tem uma como tu chamou, é deficiência adquirida? Isso, né? E cadeirante também, e aí ele pergunta assim, você me chamaria para tomar um café na sua casa? E aí todo mundo, sim, né? Aí ele, mas a sua casa ela tem como me receber, né? E aí assim, essa reflexão sobre o espaço arquitetônico, né? E eu lembro que isso foi algo assim que me bateu, assim, porque depois de 20 minutos dele falando e trazendo uma coisa muito legal, uma temática muito legal, e ele perguntou assim, né, como assim, poxa, eu tô aqui trazendo um conteúdo muito legal para vocês, e você me chamaria para tomar um café na sua casa? Né? E eu acho que todo mundo que estava assistindo, né, claro, pô, uma pessoa, né, trazendo um conteúdo tão bom, uma conversa tão gostosa e tudo, e ele diz, mas a sua casa tem como me receber, né? E eu, assim, a gente parece que olha ao redor, né? E é isso, por que às vezes a gente não está convivendo, a gente não está ali socializando diretamente, porque arquitetonicamente a nossa cidade não está disposta a receber, né? Então, socialmente tem um monte de barreiras que às vezes a gente não percebe, né? Sim, que às vezes são invisíveis. E às vezes, Camila, eu Fábio Ferreira, tenho um jeito muito meu de militar. Isso para mim é militância, sabe? Eu acho que o diálogo ele é bem mais importante do que o embate, né? Quando a gente senta, isso é papo de cadeira, isso é inclusão. É quando os diferentes conversam, é quando os diferentes divergem, quando eles convergem, né? Então isso é que faz a nossa sociedade se enriquecer, se fortalecer, né? É a gente entender que a minha a minha limitação ela começa quando a tua termina, quando a minha termina, a tua começa, porque eu sei fazer coisas que você não sabe, você sabe fazer coisas que eu não sei. Então aí a gente já percebe que a gente não é igual. A gente já entende o quanto a estrutura da nossa sociedade é diferente e a gente ainda não entendeu isso. A gente continua batendo na tecla, né? Mas eu, ao mesmo tempo, aí eu vou falar de esperança, você falou de esperança no início, eu tenho uma esperança muito grande quando eu sou convidado, por exemplo, a trabalhar em espaços, né, de cultura, e principalmente quando eu sou convidado a trabalhar, porque o nosso Centro Histórico de São Luís, gente, é um lugar magnífico, magnético, e eu sempre fui apaixonado pelo centro de São Luís. E eu andava aquelas ruas e vielas, e eu sinto muita falta disso, né? Sinto muita falta de poder andar, de poder ir nesses espaços. Então, hoje, eu já trabalhei em alguns espaços ali no centro, em que os espaços de cultura, principalmente os espaços independentes,
estão se abrindo de fato e dizendo, cara, de fato a gente precisa acessibilizar, né? Precisa trazer todo mundo para a roda. Está na hora de todo mundo entrar na roda e entender que nós somos todos iguais, né? E o que nos diferenciam é as nossas limitações, as nossas implicações, mas somos todos iguais. E isso me traz esperança quando eles me convidam, quando eu vou, quando eu sou bem recebido nos espaços, e eu fico muito feliz de saber que E eu vou te dizer, eu acho que tu és, né, uma figura importante, né? Eu lembro a primeira vez que eu te vi via rede social, né? Eu te vi num evento cultural, tô apresentando, falando de acessibilidade de um festival daqui, né? E eu achei super interessante. Então, tipo assim, a gente vê novas perspectivas de estrutura, né, em eventos. E, claro, hoje a gente começa a ver. Isso também é importante porque é política, né? É sim, política pública também, sim, necessária. É preciso ter política pública, né? Eu vejo assim, começou com a coisa da educação, da escola, mas isso precisa se expandir para todo lugar, né? E, de fato, precisa ter política pública para ensinar a gente, para colocar a gente no lugar do desconforto e da recriação, né, de novos espaços, né? Porque senão muita gente a gente fica apático, tudo sim, esperar, sim, sensibilizar, não. Espera aí, a gente tem um poder público e sim, precisa ter política pública, sim, né? sim. Então é muito legal. A primeira vez que eu te vi, eu vi a partir de então acompanho, já vi outras coisas, né? E acho muito interessante hoje a gente olhar um arraial do São João que tem acessibilidade, que tem um espaço, né, para outras pessoas irem, para as pessoas saírem de casa. Não é porque você tem uma dificuldade, seja de locomoção, né, ou qualquer outra, que você não vai sair de casa, você vai ficar recluso em casa, sem poder participar de nada, sem poder ir a um evento, sem poder, né, ter a opção de lazer, né? Lazer é um direito, tá lá colocado na nossa Na nossa Constituição brasileira, Constituição, né? sim, Então é para todo para mundo. todo mundo. Você vem de uma família muito forte artisticamente. Existe uma pressão em carregar esse sobrenome, Reis? Ah, eu não acho não. Eu acho ótimo, assim. Eu acho assim, quando eu era mais nova, às vezes eu tive alguns conflitos, assim, né? Dessa coisa de que, parece que tu tá querendo imitar a tua mãe, Sim, você quer ser, então aquela coisa assim, que às vezes parece que eu tinha que encontrar um lugar de me autoafirmar e tudo. Foi bom também, porque aí também a gente se percebe, sim, percebe também, a gente é continuidade, mas tem a diferença, né? Então, eu acho maravilhoso, assim, eu amo muito o legado dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Eu carrego Reis, mas o meu pai, Nelson Brito, ele tem uma força muito grande, assim, no meu dia, na minha história, de que ele ancestralizou, mas ele tá comigo em todo lugar que eu vou, sabe? E, assim, eu acho muito bom. Tem lugares que eu vou, que é fora desse círculo cultural, né? Que as pessoas não vão me conhecer como filha de Rosa Reis, mas eu faço questão de dizer, minha mãe, eu sou parte de uma história da minha mãe, eu sou continuidade, apresento o trabalho da minha mãe junto com o meu, sabe? Ó, isso aqui sou eu, aqui eu venho daqui, né? Então eu acho que isso é muito legal, assim. Hoje vejo também, assim, o nosso caminhar junto, né? A gente está sempre junto com minha mãe, não é só eu, minhas irmãs também, sim. né? E eu acho isso muito legal, assim, é um grande abraço, assim, que a gente tem enquanto família, enquanto arte, né? Então eu acho ótimo e sou Camila Reis para todo lugar, ainda boto Reis nos meus filhos tudinho. Todo mundo que que nasceu lá em casa é Reis, não foi só o sobrenome do pai, não. Eu disse, né? Aqui todo mundo é Reis Brito, viu? E Meus filhos pronto. são Reis Brito. Então, assim, quando o público escuta, lê, assiste Camila Reis, como está assistindo aqui no Papo de Cadeira, qual o sentimento você espera deixar nessas pessoas? Eu queria que você olhasse para a câmera e dissesse. Ai, qual sentimento eu espero deixar? Olha, eu espero deixar um sentimento bom, né? Que o que eu traga de música, de arte, né? Traga reflexão, traga reflexão sobre o mundo, sobre pensar esse mundo em que a gente vive, mas que ao mesmo tempo traga um sentimento bom.
um sentimento, sabe, de humanidade, da gente estar junto, da gente se abraçar, sabe, enquanto humanidade, enquanto pessoas, porque eu acho que a função da arte, a função do nosso fazer artístico no mundo é esse, sabe? A maior ostentação que um artista pode ter, na minha concepção, é esse, sabe? É trazer uma coisa que agregue e que nos coloque junto, nos coloque em comunhão. Que massa. E quem quer adquirir os teus livros, quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, pode ir na tua rede social. Pode ir na minha rede social, né? Eu tô ali no Instagram, Camila Reis Maranhão, né? Aqui em São Luís tem a Livraria MEI, né? Que é onde também tem a venda dos meus livros. E eu participo também do projeto Ler e Conhecer, que participa de diversas feiras, diversos eventos, e lá todas as minhas obras estão lá. Eu sou mais artista do que empresa, né? Apesar da gente ser lá microempreendedor, mas eu sou mais artista que a empresa. Então, assim, eu faço essa venda por onde eu tô, por onde eu vou passando, mas eu não consigo ter uma organização assim, até porque eu tô sempre criando, sempre escrevendo, produzindo, e são muitas demandas, né? Mas aí me procura, tem interesse, me procura, vai me encontrar, a gente tá fácil de acessar, porque agora a gente está conectado nesse mundo que vai de cabo a rabo, né, do Japão até aqui, então tá lá na rede social, pode procurar e a gente manda esse livro para onde for, para São Paulo, para França, para Angola, Moçambique, onde tiver que ir. Camila, muito obrigada, foi um Obrigada, meu prazer, amor. viu? Muito obrigada. E você que está em casa, nunca se esqueça que a educação é um pilar fundamental da nossa sociedade. E agora a gente vai começar aquele quadro que a gente ama, que é o quadro Direitos Sem Barreiras, com meu amigo Elson Almeida. Ele é advogado, especialista em direitos previdenciários e assistenciais, que são muito importantes. Então agora com vocês, Elson Almeida, no quadro Direitos Sem Barreiras. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Olá, Ferreira, olá, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui no Papo de Cadeira falando sobre os direitos da pessoa com deficiência no quadro Direitos Sem Barreiras. E hoje vamos responder perguntas de telespectadores. Vamos começar então pela pergunta da Juliana, que diz o seguinte: Dr. Elson, é verdade que autista nível suporte 1 pode perder alguns direitos? Meu filho pode ser prejudicado? Juliana, essa é uma dúvida muito pertinente. O que acontece? O STF está julgando duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 7779 e 7790. Essas ADIs, elas estão atacando um texto da reforma tributária que exclui o autista nível de suporte 1 da compra de veículos com isenção de imposto, enquanto garante o direito para o autista nível de suporte 2 e 3 a concessão dessa isenção. Então, essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas vão beneficiar toda a categoria do autista nível de suporte 1. E o fundamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade é o seguinte, é que o texto da reforma tributária diz que o autista nível de suporte 2 e 3 tem direito à isenção do imposto, enquanto o autista nível de suporte 1 ou suporte leve foi excluído dessa benesse. Por isso, essas ações estão em julgamento e, claro, elas têm um condão de prejudicar, sim, infelizmente, se porventura essas ações elas forem julgadas improcedentes, se mantém o texto da reforma tributária e, com isso, o autista de suporte 1 é prejudicado. Por isso, é sempre fundamental buscar informação de qualidade para fugir das fake news, certo? E, claro, estamos aqui toda quinta-feira trazendo informação de qualidade, com fontes confiáveis para todos os telespectadores. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui no Instagram do Papo de Cadeira ou no meu, que é @ElsonAlmeidaADV, que será um prazer te responder. Ferreira, é contigo aí nos estúdios.
E a gente volta agora com mais uma música de Camila Reis. Camila Reis aqui cantando no nosso programa. Estou muito feliz com vocês, Camila Reis, cantando mais uma música maravilhosa. Sim. Foi num jogo de Angola, roda de viola, rasteira na volta, mundo me deu. Foi num jogo de Angola, roda de viola, rasteira na volta, mundo me deu. Nos braços de um capoeira, coração amoleceu. Oh, nos braços de um capoeira, coração amoleceu. Na mandinga da chamada, rabo de arraia, ao cabeça da ginga, mas eu. Na mandinga da chamada, rabo de arraia, ao cabeça da ginga, mas eu. Queremos ver volta do mundo, Dandie, viva meu Deus, oh, vamos ver volta do mundo, Dandie, viva meu Deus, meu mestre canta ladainha, fazendo a louvação, o tempo mestre dos mestres é quem embala essa canção. E nesse jogo tem dendê, saudade maculelê, coração fica apertado, sonhando acordado, querendo te ver. Meu mestre canta ladainha, fazendo a louvação, o tempo mestre dos mestres é quem embala essa canção. E nesse jogo tem dendê, saudade maculelê, coração fica apertado, sonhando acordado, querendo te ver. Oi. E hoje eu estou recebendo uma família que eu sou assim apaixonado. Parte da família já passou por aqui e eu fiquei tão curioso, amei tanto conhecer parte da família que eu quis conhecer todo mundo, né? E hoje estou aqui com a Selineide, Cláudio filho e Cláudio pai. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra receber vocês. Selineide esteve aqui da última vez com o Cláudio. E a gente ficou muito feliz. E muito, muito bom lhe receber agora. Nós que agradecemos a oportunidade, o convite. Eu tenho ciência do que nós fazemos o melhor para que as pessoas que estão nos vendo, eles procurem entender um pouco o que é a vida dos pais atípicos. Não é fácil, mas porém a gente consegue, no dia a dia, vencer as adversidades que a gente encontra no nosso caminho. E era exatamente essa a primeira pergunta que eu ia fazer. Quais são os maiores desafios de ser pais atípicos? Selineide? Você está com a palavra. Eu acho que o maior desafio que o pai atípico encontra é a não aceitação. Porque se os pais atípicos aceitarem que os seus filhos precisam de um olhar diferenciado, com certeza eles irão vencer os obstáculos e vão poder ajudar melhor os seus filhos a crescerem e a viverem em uma sociedade em que todos nós precisamos. Seu Cláudio, você, antes de casar com a Selineide, você já tem um filho. Sim. Que também é uma pessoa com deficiência. Sim, sim. Então você já tinha experimentado essa experiência de ser um pai atípico, né? Mas como foi receber o diagnóstico dos filhos já casado com a Selineide? Como foi, Selineide, esse momento de receber esse diagnóstico? Como foi para vocês como pais? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, novamente a gente está aqui. É um prazer, uma honra. E quando a gente recebemos o diagnóstico, né, do Cláudio, a gente só chorou, não foi, Cláudio? A gente ficou chorando assim, perguntando assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E aí a médica disse, me lembro como se fosse hoje a psiquiatra, olha, o Cláudio vai precisar de todos os atendimentos, né? E só depende de vocês. Se vocês procurarem
o fono, psicólogo, terapeuta, psicólogo, neuro. Cláudio, quando a gente teve o diagnóstico dele, era suporte 2, com 6 anos. E aí a gente, nessa época, né, meu marido trabalhava um dia assim, outra noite, né, Cláudio? Sim, Na sim. época. E aí, mas sempre com aquele suporte, e a gente foi em busca do que ele ia precisar, até saber realmente o que ele precisava mesmo. E graças a Deus a gente conseguimos, e a gente, né, inúmeras vezes era eu, né, que estava ali com ele, porque Cláudio tinha que estar trabalhando. E eu procurei estudar, pesquisar e ver o que ele estava ali apresentando no momento, o que ele gostava, o que ele não gostava, o foco dele, o que ele gostava de comer, o que ele não gostava, o que ele gostava de brincar, de estar ali quietinho, porque ele tinha muitos brinquedos educativos, porém nada chamava a atenção dele. E, como eu falei a primeira vez, uma embalagem, né, de creme dental que chamou a atenção dele, e para ele ali foi uma terapia, inúmeras coisas em casa que muito chamou a atenção dele, que às vezes as mães não dão valor, mas saibam elas que uma caixa faz toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência, ou seja, o autismo, né? E foi isso que aconteceu. E o Cláudio só veio desenvolvendo, e eu botei o nome de uma terapia caseira, né? Que ele faz terapia caseira em casa, que ele gosta de estar conversando, e aí prestando atenção no que ele apresentava, e eu tive que pegar uns gravetinhos que ele gostava, que até hoje, de gravetinho, e a gente foi montando um alfabeto para ele. Eu tirava um momento da tarde, e aí fez toda a diferença na vida dele. Mas não deixando os acompanhamentos, bem claro, não deixamos acompanhamento com especialista, mas dentro de casa é muito bom também as terapias, e é muito importante. Importantíssimo. E aí vem Maria Eduarda. Quando vem Maria Eduarda, e como foi receber esse segundo diagnóstico? Foi mais fácil? Não. Foi desafiador e preocupante demais. Maria Eduarda apresentava na escola, né? Sim, irritabilidade. Irritabilidade, ela não conseguia ficar na sala de aula. E aí foi que a gente foi chamado na escola. E aí eu me lembro como hoje a gente ficou muito assim, preocupada pelas atitudes dela que ela estava tendo, né? Os comportamentos dela na escola. Mas só que a gente já percebia a agressividade dela em casa. Porém, a gente achava que era adolescência, né? E aí foi que nos chamou a atenção e a gente procurou especialista. E aí que foi o psiquiatra deu o diagnóstico dela, né? Sobre o transtorno do TOD, que é o opositor, né? E foi muito assim, desafiador, o transtorno do TOD. Hoje, seu Cláudio, muito se fala de autismo, de outras deficiências, mas o transtorno do TOD ainda tem um tabu muito grande de se falar, né? Então eu imagino o quanto deve ter sido desafiador para vocês, né? Já ter passado por essas experiências e ter essa experiência com Maria Eduarda. Mas eu tenho certeza que foi que vocês fizeram o possível para, enfim, fazer o melhor, né, como pais. Sim. E a mesma coisa que a gente percebeu do Cláudio, né, em casa, que ela tinha foco, que ela gostava, a gente sempre conversou, sempre a gente, o pai dela e eu, e eles sempre foram assim, muito assim, chegar e conversar conosco, e a gente sempre fala para eles, olha, eles têm os acompanhamentos deles com os psicólogos, mas sempre os únicos amigos que vocês têm na vida sou eu e seu pai. Qualquer dúvida, vocês vêm. Pode até não gostar, mas o que a gente está falando para vocês, você pode até não gostar, mas a gente quer o bem de vocês. Sim. Então, eles têm essa preocupação, eles têm essa responsabilidade de chegar e perguntar para Maria Eduarda, pai dela, pai, o que significa isso? Ele vai, explica assim também o Cláudio. E Cláudio vai fazer 18 anos agora em novembro, né? Um adolescente, Maria Eduarda tem 15 anos,
mas eles sempre têm essa preocupação, eles são nossos parceiros, né, Cláudio? Sim, sim. Seu Cláudio, você é um pai muito presente, Sim, né? Você se compartilha, sim, né, junto com a Serlineide, sim. esse cuidado dos filhos. E é muito difícil, porque normalmente isso fica a cabo só da mãe. Da onde é que vem essa força desse pai? Eu acho que essa força vem de Deus, né? Porque se nós não tivermos Deus conosco, nós não somos nada. E eu já tenho essa raiz familiar, até porque quando se faz essa pergunta, a gente tem que voltar ao passado distante. Então, eu sou filho de uma mãe solo, né? Nós somos 7. E eu estava ali entre os primeiros, né? Sou o segundo da minha mãe. Então, nós éramos muito humildes, então minha mãe teve que trabalhar e tive que cuidar dos meus irmãos. Mas Deus sempre me deu um direcionamento, até porque eu morava em um bairro periférico, da Grande Ilha, né, de São Luís. E com aquilo ali eu fui criando. O meu jeito ali é aquele jeito de paizão. Por exemplo, eu tenho 6 irmãos, né? Mas eu era ali, com eles direto. Então, quando você tem essa origem, você traz das suas raízes familiares para dentro de um leito, da sua família que você constituiu, você sabe como lidar. Isso aí eu trago desde a infância, entendeu? Desde a minha adolescência, infância. Comecei trabalhando muito cedo para ajudar minha mãe e meus irmãos, e com isso foi que me transformou no homem que eu sou hoje. É a história. Vocês são, assim, defensores da inclusão na escola, no esporte. O Cláudio é referência nisso, né, no esporte. No lazer, na cultura, né, vocês buscam inserir os filhos de vocês Sim. numa vida normal, como todo mundo. Quais foram os maiores desafios para garantir esses direitos aos filhos de vocês? Respondeu? Os direitos, os maiores desafios porque o poder público, muitas das vezes eles não olham nossos filhos, essas pessoas que precisam de um acompanhamento mais ali próximo, de aproximação. Às vezes a gente bate uma porta e não consegue. A gente não consegue. O poder público, muitas das vezes, ele nos deixa para trás. Mas se nós não persistirmos naquilo que a gente quer e nós valorizarmos o que nós temos de mais importante, que é a nossa família, que são os nossos filhos, a gente não chega em lugar nenhum. Esse foi o maior desafio. É de não ter apoio daqueles que até então deveriam dar aquele apoio necessário que nós precisamos. E tem outra situação também, um desafio muito grande para nós, é porque hoje se tem as redes sociais, que se vê falar todos os dias de autismo. Agora eu pergunto, e há 17 anos atrás, que é a idade que ele tem, que ninguém nem se falava de autismo? Como é que um pai chegar e dizer, um médico dizer, olha, o seu filho tem autismo, nós estamos aqui investigando, e você nunca nem teve visto falar daquilo? Vai ter visto falar. A medicina diz o seguinte, o autismo não é necessário, para você conhecer o autista, não é preciso você somente estudar a medicina, mas sim conviver com ele. Porque na hora que você convive com ele, você sabe a natureza dele e essas adversidades do dia a dia dele, da transformação, que a qualquer momento pode mudar. Ele está numa boa aqui, mas de repente está a cabeça dele, ele se chateou com alguma coisa, então tem que saber. É por isso que eu digo, o autismo, os pais, as pessoas que acompanham uma pessoa com autismo, têm que conviver para aprender um pouco mais sobre ele. Esse é um desafio que eu digo para os pais terem acompanhamento dos seus filhos. Porque o Cláudio foi suporte 2, hoje está no 1, graças a Deus. Mas nós conhecemos crianças, jovens que já estavam uma adolescente da idade dele, que eram suporte 2 e foi para o suporte 3 e está hoje numa situação difícil. Por quê? Por causa do acompanhamento. Então, essas são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. E Fábio, completando as palavras do meu marido, e sendo que o Cláudio, né, se tornou um adolescente muito independente, e a gente sofre, porque as pessoas às vezes olham para ele, a independência dele, mas ele nem parece autista, ele faz caminhada. É muito complicado, a gente fica até triste, porque para Cláudio chegar aqui tem uma longa caminhada.
Fácil não é, desistir jamais. E aí a gente sofre com isso. Ah, mas ele é grande, ele é Como se forte. autista tivesse uma cara, Pois né? é. Sim, sim. Aí, mas vai pesquisar, vai estudar o porquê que o autista ele tem uma independência, ele tem um desenvolvimento melhor, né? O autista ele tem que ter mãe, ele, às vezes não tem pai, mas tem uma mãe que se dedica, que se corre atrás, e assim que a gente fizemos. Nós tivemos que eu estudei, procurei, pesquisei, e para me dar um suporte, eu e meu marido, a nossa família, para a Cláudia ali em casa, assim como para Maria Eduarda. E as pessoas, né, pensa que é fácil, mas só quem sabe é quem está 24 Quem tá horas, ali. né? Nós sabemos as limitações, os desafios, os não, os preconceitos, que às vezes as pessoas, mesmo ele assim, né, as pessoas têm aquele olhar de... Mas Deus na frente sempre. Sempre. Cláudio, você é um atleta que tem mostrado que o esporte é muito mais do que competição, Sim, sim. né? O que significa vestir um uniforme, representar outras pessoas autistas e mostrar que todas podem, basta elas querer. É muito bom. Tipo, dá a sensação de... Como posso dizer? Poder. É muito bom fazer as pessoas se representarem por mim. E o que te motiva, assim, nessa representatividade? O que te traz? O que te emociona? O que te deixa feliz quando tá no tatame, por exemplo? Bom, para eu estar no tatame, eu gosto muito de ação, eu gosto muito. E estar no tatame lutando é bom para mim. Gasta minha energia, me esforça e eu gosto. E o Cláudio ganhou medalha nova, não Ganhou. foi? Ele até trouxe. Conta pra gente dessa medalha nova, Cláudio. Eu viajei para Barreirinhas. Viajei para Barreirinhas e foi lá onde eu ganhei minha medalha, graças ao meu mestre Egito. E foi muito bom, eu estava com meu pai. Que massa. Foi muito bom, né? E aí, qual foi esse sentimento de ganhar mais uma medalha? Foi ótimo, como sempre. Como sempre, né? Dependência, né, O Cláudia? Cláudio já tá acostumado a ganhar medalhas, né, gente? Foi emoção. E vocês, como pais, como é ver o Cláudio tendo essa independência, tendo esse sucesso, né? Porque eu costumo dizer, mas Fábio, para ti é fácil porque você pode, tem condições, e não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. E tem gente também que às vezes diz, é mais fácil para quem nasceu com uma deficiência. Eu acho que não, é difícil para todo mundo. Mas como é ver essas vitórias para vocês? Primeiro veio um propósito, né? Deus deu um filho pra gente, né? Autista, com epilepsia, o transtorno mental, a dislexia, porém a gente não só ficou ali. A gente sempre, né, Cláudio, sempre quisemos, né, mais e mais e mais. E aí, Cláudio, assim como Maria Eduarda, eles sempre gostaram muito de estudar, muito independente. E aí chegou a parte do esporte, que é o foco dele, de estar ali no tatame, na academia. E a gente, Cláudia, é isso que junho quer, que a gente chame de junho, então, Sim. né, Cláudia, vamos fazer de tudo que dê certo, e deu certo. E tá dando frutos, Tá né? dando fruto, e a gente é muito feliz, assim, quando eu não vou pro campeonato, o pai dele vai, ou às vezes vai nós dois acompanhar, a Maria Eduarda, porque não vai, não quer ir, mas é muito bom, e vendo, né, que a gente dá toda a força, isso dá um estímulo pro filho ou para a filha, ver que os pais estão ali empenhados, querendo, né, e o que a gente sempre fala, Cláudia, é isso que você quer? É o jiu-jitsu que você quer? Mamãe, então tudo bem, seja feliz, Maria Eduarda, é o que você gosta de maquiar, que ela gosta muito de se maquiar, então é isso, então seja feliz. Mas eles são muitos companheiros, eles gostam muito de conversar com a gente, o pai deles é demais. Aí a gente É bom tem essa liberdade. publicidade, né? E aí eu digo, pais, sejam amigos dos seus filhos. Sejam amigos dos seus filhos.
Tratem os filhos de vocês como amigos. Eu acho que não existe relação maior do que uma relação de amizade e de amor, de respeito, de reciprocidade. Então, sejam eles pessoas com deficiência, sejam eles pessoas sem deficiência, eles sempre vão precisar de vocês. Então, pais, sejam amigos dos seus filhos. Assim como os pais do Cláudio são amigos do Cláudio, são amigos da Maria Eduarda. E eu acho que isso é muito importante. Mas isso tudo aconteceu, essa independência, essa trajetória do Cláudio, porque de primeiro nós aceitamos. Aceitação em primeiro lugar. Aceitação. Nós aceitamos, choramos, vamos correr atrás, vamos à luta. Muitas das vezes o que acontece é o seguinte, é porque as pessoas que estão em volta, meio distante, mas estão em volta, eles só observam hoje, mas eles não sabem o que nós passamos, o que estamos passando, Sim. para estarmos aqui, no papo de cadeira. Sim. Se nós, esse aqui foi uma trajetória, sim, né? Para nós sim. estamos aqui, você como a pessoa apresentador, a tua história também tem uma história de vida, não é dizer, não, sim. Não, para você chegar onde você está, houve uma trajetória que lhe trouxe até aqui. Mesma coisa é um pai atípico. Se ele tiver foco, assim como os filhos têm o hiperfoco, com certeza ele irá colher coisas boas. Mas dizer assim, não, porque o Cláudio teve sorte. Não é sorte. Os pais têm condição, não é ter condição. É força de vontade, é dedicação e saber que nós, todos nós, podemos, desde que queiramos que as coisas aconteçam de forma que a gente deseja, entendeu? Nós temos que buscar atrás. Tem que correr atrás, tem que ir em busca mesmo. Sim. E tu chegar e dizer, não, porque meu filho é isso, aquilo, outro, não tem... 7 anos atrás era difícil. Sim, sim. E nós ficamos ali correndo atrás. E hoje em dia... 17 anos, desculpa. E hoje em dia, com toda a dificuldade, que não é fácil para nenhuma mães, eu conheço uma mãe que ela tem 3 filhos autistas. Ela mora em Morros, Bárbara. E ela vem de Morros, traz os filhos dela que faz acompanhamento. 2 são, um é suporte 3, os 2 são suporte 2. E é uma luta, é uma garra que ela tem para querer cuidar os 3 filhos. E agora descobriu que o marido também é autista. Quem sou eu para me reclamar? Quem sou eu para me ficar só esperando pelo próximo? Eu tenho que correr atrás. E ela disse assim, minha amiga, você é uma guerreira. Eu digo, amiga, guerreira é você, que está ali, ó, que vem do outro município para correr atrás, não deixa faltar. E Cláudio, eu ia deixar o meu filho assim, sem só, não, porque Cláudio é isso. O pai dele, eu me lembro como até hoje, que o pai dele foi trabalhar no interior, e Cláudio, a primeira crise que Cláudio deu, e eu já tinha uma noção de carro, de dirigir carro, mas eu tinha medo. Quando eu vi Cláudio, aquela situação, saí levando o muro, portão, e até hoje. Queria propor agora uma espécie de terapia, né? Eu não sou terapeuta, mas eu queria propor uma espécie de terapia e eu quero propor para você também que está em casa. Vem com a gente nessa terapia. Eu queria que vocês voltassem lá naqueles 17 anos, quando vocês descobriram o diagnóstico do Cláudio e choraram. O que vocês diriam? O que você diria, Celineide, para aquela mãe que chorou naquele dia? Primeiro, ela é aceitar o seu filho, né? Porque um laudo não é a sentença de uma pessoa, né? Ver o CID ali, pesquisar, estudar, saber o que seu filho vai precisar, que o autismo é para o resto da vida. A criança nasce, cresce e morre autista. E em luta, procurar estudar, pesquisar e ver o que ele gosta, o que ele, né, que vai apresentar, os seus momentos de crise, saber lidar com ele ali na hora que ele faz uma birra, que às vezes pensa que é birra, só que não é. Aceitar, amar seu filho, saber que aquela criança precisa de você. Ela vai precisar de você e
e que ele vai ser autista pro resto da vida e que você vai amar ele. E você, seu Cláudio, o que diria? Aquele pai que descobriu o primeiro diagnóstico do primeiro filho. Como a Célia acabou de falar, a primeira situação que eu vejo assim, nos pais atípicos, quando descobre que os filhos têm autismo, é a aceitação. É um tabu muito grande quando o pai não aceita o seu filho ter nascido com qualquer que seja deficiência. Então, o conselho, a orientação, a sugestão que eu dou aos pais atípicos, que aceitem seus filhos da forma que eles vieram, mas com certeza, em um momento qualquer, eles vão trazer muita alegria e vão nos dar lição de vida. É isso que fez, transformação. Porque muitos de nós que somos pais atípicos, nós somos transformados. Assim como a religião, ela transforma a pessoa, o ser humano, a deficiência de um filho nosso às vezes transforma. Porque a gente começa a ver as outras pessoas com um olhar diferenciado, que até então nós não tínhamos. É como se você estivesse dentro de um veículo, que você sabe qual é o veículo, e você olhar os carros ao seu lado, parece que você só está vendo aquele veículo que você está dentro ali. As aparências. Assim que eu vejo o pai atípico. Então, é aceitação, ajuda e buscar ajuda com quem pode nos ajudar. E até como nós estamos falando há 17 anos atrás, nós não tínhamos. Mas nós pedimos a Deus força e nós conseguimos vencer as adversidades como nós estamos vencendo até hoje. Essa é a minha sugestão, orientação que eu tenho a dar aos pais atípicos. Você falou de políticas públicas, né? Sim. Da falta de políticas públicas. Nos últimos anos, a gente vem avançando, né, nas políticas públicas, voltada para as pessoas com deficiência, para o autismo, mas ainda existem muitos desafios relacionados ao diagnóstico precoce, inclusão escolar, atendimento multiprofissional, acesso ao esporte, né? Na opinião de vocês, quais são os principais prioridades para as leis que seriam importantes para fazer a diferença na vida das famílias? Porque não é só na vida das crianças, é na vida da família. Eu vejo assim o seguinte, existem várias leis, vários projetos que já estão no papel, mas eles não saem do papel. Vamos aqui, um exemplo aqui bem peculiar que a gente vê todos os dias, a acessibilidade. A acessibilidade está lá, todos nós temos direito de ir e vir, né? Direito a uma moradia digna, educação, saúde, não é isso? Está lá na Constituição. E é um direito primário de todos. Está na Constituição Federal, está acentuado, está pontuado lá, mas está bonito a lei, mas não se cumpre. Eu não queria nem que fosse criado mais projetos. Eu acho que projetos, tudo tem que ser criado projeto, mas acho que leis não cabem mais. Eu só gostaria que essas leis que já tem, elas fossem cumpridas pelos nossos gestores, as pessoas que trabalham com as políticas públicas, entendeu? É só isso, só cumprir. Se for cumprido, com certeza, todas aquelas pessoas que têm necessidades especiais, elas vão chegar aonde querem. Porque hoje nós temos aí uma dificuldade imensa. Pessoas auditivas, às vezes não tem ninguém para chegar e conversar, porque tem que ter Libras, aí não sabe falar em Libras. Pessoas cadeirantes, elas não podem andar numa calçada, porque as ruas são todas, as ruas e calçadas são, quando não ocupadas, elas estão todas niveladas. Acessibilidade aos órgãos públicos. Você tem dificuldade de adentrar. Acessibilidade a um transporte coletivo. Também, mas está pontuado na lei. Se nós cumprimos o que está lá dizendo a lei, com certeza isso tudo que nós estamos passando, quando eu digo nós, porque eu já me incluo também. Sim. Nesse meio, porque é assim que nós temos que ser. Nós temos que nos incluirmos. Vestirmos a camisa e saber que nós reivindicando, nós iremos ganhar algo. E o que nós precisamos é pelo menos ser respeitados no nosso espaço. E eu acho que o mais importante é que a gente entenda que os gestores, que quem rege as leis entendam que o que a gente pede não é favor,
é direito. Direito que foi conquistado com muita luta. Direitos que foram conquistados por muitos que vieram antes de mim, que vieram antes do Cláudio, e que foi galgado ali com muita luta, e que nós precisamos que esses direitos sejam respeitados. A gente não quer nada mais do que respeito, do que os nossos direitos sejam respeitados, do que a gente seja tratado como um ser humano qualquer. Porque nós não somos diferentes, nós somos iguais a todo mundo. E quando você fala que se inclui, seu Cláudio, esse é o verdadeiro sentido da inclusão. É a gente entender que nós estamos no mundo onde nós somos todos iguais nas nossas múltiplas diferenças. Porque nem o dedo das nossas mãos são iguais. Sim. Né? As nossas marcas, as nossas características, ninguém é igual. Todo mundo tem as suas peculiaridades, as suas diferenças. E eu sempre digo, feliz daquele que um dia tenha a necessidade de usar um recurso de acessibilidade como uma rampa, por exemplo. Porque uma pessoa, quando ficar idosa, ela vai ter necessidade de usar uma rampa. Então, gestores, entendam, vocês vão envelhecer, vocês um dia vão precisar de uma rampa de acesso. Então, entendam que não é só uma rampa de acesso, é o direito respeitado. É o direito respeitado. É a primícia, né? É o direito de ir e vir do ser humano, né? E, Celineide, como é para você, né, ser essa... Eu te vejo muito nesse lugar dessa mãe inspiradora, eu vejo muitas mães se inspirando em você. Como é estar nesse lugar hoje para você? Não foi fácil, né? E que eu queria assim, uma força, uma resiliência, uma coragem, e eu tento passar um pouco para as mães, e que hoje em dia o Cláudio, esse rapaz aqui, mas as pessoas me perguntam, Neide, como é que tu fizeste? Por que o Cláudio chegou até esse nível de independência? Aí eu, primeiramente, a Deus, né? E cada um autista é único. Tem autista que tem um suporte 3, que a gente sabemos, né, que é mais complexo. Tem um 2, que é, né, com toda a ajuda ali, família, psicólogo, em geral, se desenvolve, né? E com o Cláudio foi assim. Eu sempre estou conversando, gente, mas o Cláudio, quando ele veio para o suporte 1, eu tive que prestar atenção, olhar, dar um tempo, tirar um tempo da tarde, ver o que ele estava ali precisando. E, mamãe, eu quero ir no supermercado. Cláudio, vai. Mamãe, eu quero ir no supermercado de ônibus. Aí a gente ficou preocupado, não foi, Cláudio? Sim, a primeira sim. vez que ele foi no supermercado de ônibus, e o pai dele perguntou, Cláudio, você não quer de Uber? Tu não quer que sua mãe leve? Você não quer de moto? Não, mamãe, eu quero ir de ônibus. Mamãe, papai, eu quero fazer isso, você quer vá. Então, o conselho que eu digo para as mães é que o Cláudio, ele é um exemplo para muitos, né? Graças a Deus, de superação, de resiliência, de independência, mas que ela também procure o caminho do seu filho, o que ele gosta de fazer, porque o Cláudio gosta de fazer esporte, mas será se o outro... filho da minha amiga que é autista, será que ele vai querer, será que o foco dele é o esporte? Talvez possa ser música, né? Pintura. Pois é, então elas têm que ver o foco, têm que prestar atenção, tem que conversar, aqueles que são verbais, né? Muitos não são mais dificultosos, mas dá aquela ficar assim de olho, prestar mais atenção, tirar um momento, ver se eles gostam de ler, ver se eles gostam de escrever, o que eles estão ali fazendo. E não vou levar meu filho no supermercado porque ele quebra tudo. Vamos devagarzinho. O que é que a gente faz quando está no supermercado com o Cláudio e Maria Eduarda? Cláudio, como é que tu faz? Eu acompanho, eles sempre estão comigo, né? Ali então Sim. acompanho, às vezes eles andam lá, fico... Cebola, sim, outra coisa, eles me auxiliam na compra. Me auxiliam. Ele é que separa os alhos, aí vem outro separa a cebola. Aí eu peço para ele ver os preços, entendeu? Vê aí, pode estar na promoção, ele vai tudinho, vai lá, bota na máquina. São essas coisas que a gente tem que ensinar aos nossos filhos para que eles consigam amanhã fazer isso só, entendeu? Sozinho. Sozinho.
Aí, Cláudio, vai na farmácia. Mamãe, quando você chega na farmácia, você me liga, videochamada que eu falo pro farmacêutico com as medicações. Pronto, ele bota a camisa, o colar dele e vai. Faz a caminhada Faz o dele. pagamento via Pix, ele tem. Pois é, vai para a escola, né, Cláudio? Uhum. Cláudio, quando tu veio outra vez, tu disse que era um chefe de cozinha, inclusive tá me devendo almoço. O que tu gosta de fazer na cozinha, assim? Me diz aí uma receita pra gente, assim. Eu já fiz um bolo semana passada, lembra? Então, Bolo de quê, Cláudio? bolo de chocolate. Que massa. Como foi essa experiência? Eu pedi pra mãe se eu posso fazer o bolo, ela deixou. E eu fui preparar o forno. Então, eu fui pegar os ingredientes, os ovos, a massa, também a manteiga, o leite. E eu fui misturando tudo. Depois eu botei no forno, dentro lá, e esperei alguns minutos. A mãe que tirou até porque eu esqueci. E aí o bolo ficou bom. E o bolo ficou bom? Ficou. Sim. Tá me devendo um bolo de chocolate agora também. Aí ficou crocante também. Ah, que E fora massa. o bolo, ele sabe fazer outras coisas. Ele faz a própria comida dele às vezes. É tipo o bife dele, a carne, o peito de frango, ou o peixe frito. É porque ele come muita fritura, entendeu? Não, Sim. É porque é seletivo. Às vezes ele quer fazer o frango dele, não, eu vou fazer tal. Aí ele faz. No posto de Sabe, assim, combustível, tudo Cláudio disse, olha, já ensinou ele a encher pneu de carro, né? Sim, assim, aquela coisa básica ali que a gente tem que Sim, saber, sim, entendeu? sim. Ele me ajuda nos trabalhos diários lá de casa. Casa. Entendeu? É isso. Então, para a gente encerrar, quero ouvir cada um de vocês. Qual o legado que vocês deixam para o Cláudio, para a Maria Eduarda? Qual o legado você deixa, seu Cláudio? Eu vou deixar para eles, assim que eu partir dessa forma melhor, a retidão, honestidade e caráter. E são coisas que para mim são fundamentais para que a pessoa viva em paz consigo mesmo. Retidão, honestidade e caráter. Porque se você não tiver isso e mais algumas coisas, você não vai passar de um supra-sumo de tudo aquilo que não presta. Que, resumindo, chama-se, darmos o nome de canalha. É você pegar tudo aquilo que não presta, bater no liquidificador da vida, e aquilo que sobrar após ser coado, está lá. Você tira aquele supra-sumo, está lá, a pessoa canalha. Quando a pessoa é canalha, infelizmente ela não merece respeito, não tem caráter, não tem dignidade, e outras coisas mais que... Então, isso é que eu vou deixar o legado para meus filhos. Retidão, Retidão, honestidade honestidade e caráter. e caráter. É isso que eu vou deixar. O carro e a casa. O que mais, Cláudio? O carro e a casa. O carro e a casa. Caracoles, eu também quero, me convida. E você, Seleneide, o que você deixa? Educação, respeito e empatia. E que eles sejam felizes, independente das suas escolhas em todos os sentidos. E que o respeito é para todos, né? E que eles sejam felizes, que eles sejam amados, que eles, né, transmitam, Amém, que que seja amado. amem e que sejam uns cidadãos de bens, né? E a gente sempre está ali conversando, assim, a gente sempre está... Maria Eduarda, quais são as 3 palavrinhas mágicas? Por favor, com licença, posso ou não posso? A gente sempre está lembrando eles, porque adolescente já sabe, né? E graças a Deus eles são educados, são inteligentes, gostam de estudar, conversam muito conosco, qualquer dúvida vem. Meu marido às vezes está no interior trabalhando e Maria Eduarda está sempre, né, Cláudio Júnior também, Sim. papai, tira uma dúvida e essa mesmo é comigo. E é muito bom essa parceria entre pai e filhos. E para encerrar, queria que vocês deixassem um recado para quem está em casa, começando pelo seu Cláudio. Eu queria só fazer uns agradecimentos, posso? Pode, fica à vontade. Primeiro agradecer a Deus, né? Eu falei no começo da nossa conversa aqui do Papo de Cadeira. Agradecer a Deus, a minha família, né? A você e ao meu comandante, o Major Marconi Matos, comandante do 40º Batalhão, porque ele é visionário, apesar de ser um jovem oficial da Polícia Militar. Mas ele, toda vez que eu tenho essa necessidade de estar aqui, como em outros lugares, ele sempre, não só a mim, mas ele vê a tropa, que ele vê que a Polícia Militar hoje está cheia de pais atípicos.
E o Major Marconi, que é meu comandante, ele sempre nos dá essa liberdade, né? Dizer, vai, cuida do teu filho. Porque, às vezes, nós precisamos de uma conversa, Sim. de ser ouvido. E a pergunta que eu faço aqui a todos, você já foi abraçado hoje? Se você já foi abraçado hoje, olha um abraço de estudo. Você sentir o calor humano daquela pessoa que realmente gosta de você, isso é muito importante. Os autistas têm esse desejo, essa vontade de ser abraçado. O que muitas das vezes ele repele a pessoa que está abraçando porque não sabem abraçar o autista. Assim como o autista, nós seres humanos, nós precisamos ser abraçados. E eu pergunto a você de casa, você já foi abraçado hoje? Você já foi abraçado hoje? Já. Não, eu abraço sempre. Então, pronto. Então é bom, né, sentir um abraço? Demais, Um afago, demais, né? Demais. Pois é, então é isso aí. É verdade. E mais uma vez agradecer aqui, eu que agradeço, né, pela oportunidade. E o convite fica feito para outras oportunidades. E você, Cláudio, o que diria para quem está em casa? Eu agradeço a Deus, a minha família, ao Senhor também. E também quero agradecer ao meu professor Egito, o meu professor de Jiu-Jitsu e também a Pirâmide Jiu-Jitsu. Você, Salineide? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Ah, esse convite aí se estenda agradeço. assim por muito tempo. E muito obrigada. Que Deus abençoe cada dia mais sua vida, sua família, o seu projeto, seus projetos estúdio. Que cada entrevista, cada convidado é um prazer de a gente estar ali assistindo, mas eu quero dizer que é uma honra, né, ter meus filhos, independente dos transtornos, das comorbidades, né, que a gente só tem que agradecer a Deus pelos nossos filhos. Deus sabe o que faz. Se Ele me deu o Cláudio, a Maria Eduarda, que eu tenho outra filha de 30 anos, que não tem nenhum tipo de transtorno, porém, né, tem suas limitações, mas eu agradeço muito a Deus, meus filhos, e que eles continuem sempre assim conosco. A gente sonha de eles fazerem a casa perto da gente, que eu quero ver meus netinhos ali, mamãe, vovó, né, Cláudio? E eles não querem, mas eu sou muito feliz. Sou muito feliz e me tornei assim uma mãe assim mesmo, guerreira assim mesmo, uma força, uma coragem assim que graças a Deus eu consegui. E vem nova etapa da vida do Cláudio, que ele vai fazer 18 anos, vem uma nova história, mas aí Deus está no controle de tudo. O que eu digo para as mães que não desistam, não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém, então que corra atrás, ver o que seus filhos precisam, escola, tudo que como um adolescente, uma criança precisa, porém nossos filhos precisam de um olhar mais, né, mais especial, e que elas aceitam a família, o pai, a mãe, e que não desista dos seus filhos, porque eles só precisam de você, mães, pais, ou que não tenha pai, mas a mãe está ali. A vida não é fácil para ninguém, desistir jamais. Não desista, mãe, dos seus filhos. Você que está em casa, fique com essa frase, não desista. Fácil não é, mas desistir é fracassar. Pode até pausar, pode até descansar, mas desistir jamais. Deixo vocês agora com Camila Reis, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Cadeira. Muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado. Estou extremamente feliz de receber a família, de conhecer todo mundo. E você que está em casa, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe esse vídeo. Quem não segue ainda o canal do Papo de Cadeira, siga, clique no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa história chegue em outras pessoas, em outras famílias. E a gente possa acompanhar e alcançar cada vez mais pessoas. E nunca se esqueçam que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é só um detalhe. Até o próximo Papo de Cadeira. Deixa esse som te mexer, deixa esse som te levar. É na roda que o mundo gira. Eu vim
vim foi pra Cacuriá. Deixa esse som te mexer, deixa esse som te levar. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá. Eu tava lavando roupa, a roseira balanceou. Menina, tu pega a tua caixa, faz como tua mãe te ensinou. Meu moreno, meu moreninho, se você quiser me ver, escute o som dessa caixa e deixa o seu corpo mexer. Deixa esse som te mexer, deixa esse som te levar. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá. Deixa esse som te mexer, deixa esse som te levar. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá. Eu tava lavando roupa, Mestra Roxa foi quem me chamou. Menina, tu pega a tua caixa, faz como o Tata te ensinou. Meu moreno, meu moreninho, se você quiser me ver, escute o som dessa caixa e deixa o seu corpo mexer. Deixa esse som te mexer, deixa esse som te levar. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá. Deixa esse som te mexer, deixa esse som te levar. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá. É na roda que o mundo gira. Eu vim foi pra Cacuriá.